Dois dos carnívoros mais poderosos da África reinam na savana. Os leões confiam na força e no trabalho em equipe para caçar presas que nenhum outro predador pode capturar. Enquanto as hienas também são caçadoras magistrais, elas são rápidas em tirar vantagens de outras oportunidades. Suas poderosas mandíbulas cortam com facilidade a pele e o osso. Ambas as espécies têm grandes famílias para alimentar, criando um ciclo de vida e de morte na savana. Outros prosperam com as sobras. Este especializado e por vezes surpreendente elenco de necrófagos depende de leões e hienas para sobreviver. Ícones da vida selvagem. A vida nas sobras. No topo da cadeia alimentar da África está o leão, o rei dos animais. Esses predadores alfas possuem força e equilíbrio. Eles caçam alguns dos maiores e mais perigosos animais da África e dominam outros carnívoros na corrida para garantir comida suficiente para sobreviver. Há poucas coisas mais impressionantes do que uma leoa na caça. Ela persegue o alvo sem ser notada. Antes de se lançar ao ataque. A chegada de outro membro do bando sinaliza o fim para a zebra. Os leões são reverenciados em todo o mundo como animais soberanos e prosperam em toda a savana em famílias grandes e unidas. Enquanto o leão é reverenciado, a hiena é ridicularizada. Essas oportunistas magistrais são conhecidas como as palhaças das matas africanas. Vistas por muitos como maníacas e más, a reputação as precede. Mas são um mal necessário. Embora conhecidas como necrófagas, elas são, na verdade, caçadoras, algumas matando até 95% da sua comida. Como leões, as hienas também vivem em sociedades altamente sociais e estritamente organizadas. Mas o que torna elas especiais é a capacidade de aproveitar recursos que outros animais não conseguem. As hienas e os leões vivem vidas com uma mistura delicada de competição e cooperação.
Os animais que eles matam não sustentam apenas o bando e o clã. São uma fonte de sustento para uma série de outras criaturas, grandes e pequenas. Estes necrófagos são fortemente dependentes desses dois predadores para sobreviver, construindo suas vidas das sobras. Um bando relaxa durante o calor do dia. Enquanto descansam, há muito tempo para brincar e se relacionar. Os filhotes têm uma criação mágica, vigiada pelo bando de adultos. Eles vão depender da família para proteção e comida até os 16 meses de idade. A mãe deles passou a vida toda morando com as parentes fêmeas neste bando. E ela vai receber uma ajuda importante das irmãs, as tias dos filhotes, para criá-los. As leoas do bando amamentam os filhotes, ajudando a compartilhar o fardo de criar a jovem família. Embora não haja uma época de reprodução, ela é frequentemente sincronizada dentro de um bando. As leoas dão à luz às ninhadas, de 1 a 4 filhotes aproximadamente ao mesmo tempo. Isso significa que todos os filhotes têm tamanhos semelhantes, evitando a competição no momento da alimentação, dando a todos uma chance igual de sobrevivência. Enquanto os filhotes começam a comer carne com pouco mais de 2 meses, eles continuarão mamando até os 6 meses, antes de serem desmamados. Para este filhote de hiena malhada, a vida é muito diferente. Ela vive em um clã onde as fêmeas são a alta hierarquia, acima dos machos. Pesando cerca de 70 quilos, a mãe do filhote é 10 quilos maior do que qualquer macho. O filhote gosta de qualquer chance de explorar o mundo exterior. Ao contrário dos leões, quando o clã sai para caçar, não há babás para vigiar os filhotes. Então, eles são deixados para trás na toca, escondidos no subsolo. A nova hiena nasceu com dentes bem desenvolvidos. Mas, por enquanto, ela vive exclusivamente do leite da mãe e continuará assim até os 9 meses de idade. É uma fórmula potente. O leite de hiena tem o maior teor de proteína de qualquer carnívoro terrestre. Ao contrário dos leões, a mãe não recebe ajuda para amamentar ou criar o filhote. E sem a reprodução sincronizada, os clãs de hiena geralmente incluem jovens de diferentes idades.
Como resultado, o filhote tem vários primos mais velhos. Esses jovens já têm a maior parte de sua primeira camada do pelo com manchas. Apenas as pernas mantêm a coloração preta de nascença. E eles têm idade o suficiente para se juntar ao clã em viagens para alimentação. As fêmeas permanecem com o clã por toda a vida, mas os machos vão embora quando atingem a maturidade sexual em 1 ano ou 2. Quando eles se aventuram para encontrar oportunidades de acasalamento em outro clã. Os filhotes fêmeas de leão passarão suas vidas inteiras neste bando. Mas como as hienas machos, seus irmãos terão que partir no 3º ano para procurar um bando próprio. Eles terão que lutar contra outros machos pelo domínio. E essas lutas para assumir o controle do bando podem ter um resultado horrível. Machos que chegam matam os filhotes existentes de um bando para trazer as fêmeas de volta para o cio. Os filhotes só podem sobreviver se as fêmeas do bando trabalharem com os machos residentes para ajudar a vencer a batalha e impedir uma tomada de poder. O maior perigo para os filhotes de leão é a disposição viciosa de machos adultos de atacar seu próprio bando. Em toda a savana, mesmo os maiores e mais majestosos animais são vulneráveis. Às vezes, a sua própria espécie. Os rinocerontes machos usam seus enormes chifres em lutas por territórios. E estas podem ser mortais. Este macho não foi páreo para o seu adversário, que o perseguiu quando ele se virou para fugir. Os arranhões na pele mostram onde ele foi repetidamente atingido, até que o golpe mortal aconteceu e perfurou a pele da sua pata dianteira. Como todos os animais, até os gigantes da savana devem eventualmente morrer. E quando acontece, apresentam uma oportunidade perfeita para as hienas malhadas aproveitarem ao máximo o seu conjunto de habilidades. O senso de olfato e de audição incrivelmente aguçados significa que elas são as primeiras a chegar ao abate. Um jovem macho se aproxima com cautela. Apesar da refeição em oferta, este é um lugar perigoso. Os leões também têm um forte olfato e não estão acima dos necrófagos. Mas a costa está limpa. Outros membros do clã chegam rapidamente. As caudas em pé de duas fêmeas mostram confiança e excitação.
E elas não perdem tempo em atacar a pele grossa do rinoceronte. A classificação mais alta significa que elas pegam primeiro as melhores partes. O jovem macho aguarda respeitosamente sua vez, pegando pedaços quando pode. Os formidáveis dentes da face da hiena, adaptados para dilacerar carne, permitem que cortem até as peles mais duras. E não há muitas peles mais duras que a do rinoceronte. Finalmente, elas conseguem acesso à carne gordurosa abaixo da pele. As habilidades da hiena não passaram despercebidas. Enquanto muitos passam a vida evitando ativamente leões e hienas, outros as procuram. Os abutres seguiram a hiena, na esperança de serem levados a uma matança. Mas eles devem esperar sua vez. Assim como a hiena macho que encontrou a carcaça primeiro. Ele é de fora, nascido em outro clã, que deixou por volta dos 3 anos de idade. Depois de um longo processo de assimilação, o grupo finalmente o aceitou. Mas como macho, ele está abaixo de todas as fêmeas adultas. E porque ele não nasceu neste clã, ele também está abaixo de todos os outros machos. As únicas criaturas que ele está acima são os abutres. Apesar de ter tido trabalho duro para encontrar a refeição, enquanto as fêmeas estão por perto, ele não está disposto a desafiá-las por um lugar privilegiado na matança. A carcaça de rinoceronte é um achado incomum e de sorte para a família, e servirá de alimento por dias. Pesando mais de 1 tonelada, o herbívoro gigante faz parte do grupo dos maiores e mais poderosos animais da savana, os quais não enfrentam riscos de predação. Este grupo de pesos pesados inclui rinocerontes, hipopótamos, e os maiores de todos os mamíferos terrestres, os elefantes africanos. Com 5 toneladas, este elefante estava acima do limite de 1 tonelada de segurança e não estava em risco de predação. Mas até mesmo o seu tamanho imponente não pode protegê-lo da velhice. O bando de leões se alimentou primeiro e depois as hienas levaram o que queriam. Agora a comida foi deixada para o resto. Um chacal de dorso negro é dependente de leões e hienas para abrir uma carcaça desse tamanho. Enquanto tiverem habilidade para caçar para si mesmos, os chacais terão alguma chance de comer o resto. E a carcaça apresenta uma oportunidade para uma refeição grátis. Os chacais vivem em casais reprodutores monogâmicos e não possuem a estrutura social mais ampla, mas se reúnem em número em torno de uma fonte de alimento. Apesar da aparência desidratada do elefante, os estos ainda têm nutrientes valiosos para oferecer.
Embora o enorme volume deste elefante o mantivesse protegido da predação, todos que pesam menos de 1 tonelada têm sempre presente a ameaça dos caçadores. E ninguém é mais ameaçador que o leão. Uma das leoas do bando matou um javali. E agora, estes filhotes com mais de 2 meses estão saboreando o gosto da carne pela primeira vez. As sobras do leão vêm de 2 formas: matar intencionalmente a presa, como o javali, e os cadáveres em que eles tropeçam, como o elefante. Animais de peso semelhantes ao javali constituem mais da metade da dieta da maioria dos predadores da savana. Os leões podem optar por esses lanches pequenos, mas também têm a vantagem de ter uma força incrível e a capacidade de lançar ataques coordenados sobre animais maiores, como este búfalo. Alguns bandos obtêm até 70% de seu sustento de animais com mais de 300 quilos, incluindo a zebra, a girafa e o búfalo. Os enormes machos são mais lentos do que as fêmeas e muitas vezes não se juntam à caça de presas mais ágeis, ganhando o não merecido estereótipo dos aproveitadores preguiçosos. Quando se trata de derrubar um búfalo de 800 quilos, não há substituto para a força bruta. E os machos solitários são os responsáveis por uma proporção substancial da morte de búfalos na savana. Incapaz de terminar o animal inteiro sozinho, o alfa do bando fica feliz em compartilhar com algumas das leoas. Enquanto a família pode devorar um impala em uma sentada, um búfalo adulto leva tempo. Quando a noite se aproxima, os chacais começam a se mover. O macho e a fêmea do casal monogâmico saem para procurar comida separadamente. Mas eles ficam em contato através de uivos impressionantes. Eles sabem que leões funcionam de forma mais eficiente à noite e que a escuridão que se aproxima aumenta as chances de comer os restos. Eles estão com sorte. Depois de comerem até a saciedade, o bando deixou a carcaça do búfalo desguarnecida.
abrindo a porta para o chacal macho. E ele não está sozinho. O retardatário não é seu companheiro, mas outro macho de um território vizinho. Ele deve ter sentido o cheiro da carcaça até 1 quilômetro de distância, seguindo o cheiro da oportunidade até o local exato. Mas apesar da enorme carcaça, o primeiro macho não está com vontade de compartilhar. Tem mais carne do que o chacal pode comer aqui. Mas a vida na savana africana é imprevisível e eles devem aproveitar todas as oportunidades. Uma vez satisfeito, ele vai esconder pedaços de carne em esconderijos para retornar nos próximos dias. Mas ele deve trabalhar rapidamente. O legítimo dono da carcaça chama o resto do bando. Agora não é hora de ser corajoso. Logo, eles recuperaram a matança. Ao contrário das hienas, os machos adultos dominam o acesso à comida no bando de leões. Mas o alfa ainda está saciado. E há o suficiente aqui para as fêmeas e os adolescentes compartilharem em paz. Com tantos predadores operando sob a cobertura da escuridão, a primeira luz revela muitas baixas e oportunidades. À noite, um jovem bonteboque foi devorado. Os leões já fizeram um bom trabalho de retirar da carcaça quase tudo o que tinha de bom. Mas ainda há restos a serem obtidos. E um grupo de visitantes muito improvável chega para investigar. Uma família de javalis. Os javalis africanos são os únicos porcos adaptados a pastar em savanas ou habitats de pastagem, substituindo quase inteiramente com gramíneas e raízes. Mas eles ocasionalmente complementam essa dieta com restos de carniça. Os leitões pareciam mais inquisitivos do que famintos. E logo eles retornam à sua comida favorita. Em outro dia, esses javalis teriam sido vítimas dos leões. Mas hoje eles têm a chance de ver a vida da perspectiva dos necrófagos. Os leões raramente deixam a carcaça antes de estarem satisfeitos. Mas existem outros predadores menores na savana, como os leopardos e as chitas, que ocasionalmente abandonam sua matança se ficarem assustados.
Isso apresenta ainda mais oportunidades para outros, se puderem vencer as hienas nos despojos. Estes abutres de capuz aproveitam ao máximo uma carcaça de impala morta abandonada por um leopardo. Eles são menores do que muitos outros abutres e deixam seu poleiro cerca de 1 hora antes de outras espécies pela manhã. Para estes dois, é o caso do madrugador pegar a matança. Os abutres de capuz são frequentemente os primeiros a chegar a uma carcaça, evitando a competição com seus primos maiores e mais poderosos. Eles usam seus bicos afiados e finos para comer o máximo que podem da presa, comendo até 300 gramas de comida por dia. O início precoce e a visão aguçada valeram a pena. Mas os abutres não são os únicos oportunistas que esperam para ganhar das hienas e dos chacais os despojos desprotegidos. Um exército vindo da vegetação rasteira aproveita rapidamente uma carcaça nova de um nicaiôso. Escaravelhos são famosos por sua estratégia de rolar bolas de esterco pelo país, para esconder no solo. Mas eles também são um dos primeiros a chegar a uma matança, onde eles aproveitam ao máximo o conteúdo estomacal digerido do nicaiôso. Várias espécies de diferentes tamanhos descem para explorar as reservas. Mas eles não estão aqui apenas pelo esterco. Muitos besouros também comem a gordura e a carne da própria carcaça. E como o chacal, alguns até esconderão partes em tocas debaixo do solo. Os receptores de sentido excepcionais dos escaravelhos, de antenas como armas, significam que eles estão com frequência entre os primeiros a chegarem a uma nova carcaça. Com o tempo, eles serão cercados por uma abundância de vida de insetos. Esta carcaça de gnus alimentou um pequeno bando de leões, bem como inúmeros grandes necrófagos. Mas, surpreendentemente, é esse estágio muito tardio que fornece a maior variedade de vida. Tudo o que resta é uma fina camada de pele, pelo e uma carne tendinosa. E um exército de insetos desceu para cuidar dos últimos restos. Este é um berçário ideal para larvas de moscas depositarem massas de ovos enquanto se alimentam. Besouros de várias espécies chegam em grandes números, se alimentando das partes finais que a carcaça tem a oferecer. Eles descascam camadas de pelo para chegar ao tecido conjuntivo de baixo. E com o tempo, a carcaça é toda polida e limpa. O trabalho dos leões proporcionou oportunidades para alimentar uma enorme abundância e variedade de vida, grandes e pequenas. Chacais, abutres, javalis e até mesmo os besouros se beneficiam. Enquanto muitos têm que se apressar para aproveitar as oportunidades apresentadas por leões e hienas, os necrófagos mais infames do mundo precisam de paciência para conseguir uma refeição. Os famintos abutres de rapadilha branca têm esperado por sua chance de se alimentar da carcaça do rinoceronte há mais de um dia.
Uma hiena malhada pode comer 1/3 do seu próprio peso corporal em uma única sentada, o suficiente para durar uma semana. E elas não estão com pressa de ir embora. O outrora volumoso rinoceronte foi drasticamente reduzido. Seu quadril mastigado permanece como prova da incrível força da mandíbula e do esmagamento dos pré-molares das hienas. Com menos carne deixada na carcaça, a competição é abundante. A abordagem da fêmea alfa coloca os outros para correr. Seu estômago inchado é um sinal de que ela já está cheia, mas ela continua a pegar o máximo que pode. Embora isso possa parecer desnecessário, é impulsionado pelo instinto de reprodução. Quanto mais ela come, mais leite ela produz e menos tempo ela fica entre gestações. Isso resulta em seu sucesso de criar até 5 vezes mais filhotes do que as fêmeas em escalões inferiores. Mas ela não terá ajuda para amamentar o filhote. Então é imperativo que ela aproveite ao máximo cada oportunidade para se alimentar. Eventualmente satisfeita, a fêmea alfa e os membros do alto escalão do clã saem. O jovem macho finalmente tem a chance de se alimentar da presa que encontrou. Ele não perde tempo e mergulha direto, decidindo sobre uma abordagem mais direta. Mas com apenas uma hiena, os abutres percebem a oportunidade. Às vezes, até os carnívoros mais poderosos se dobram sob a pressão de outros necrófagos. Mas o estômago vazio o faz voltar. Ele ainda não está pronto para desistir de seu prêmio. Na falta das presas cortantes das hienas, os abutres não conseguem furar a pele do rinoceronte. O que significa que o jovem macho só precisa defender o lado aberto da carcaça. Por fim, ele decide que já chega, e o frenesi começa. Com 5,5 kg, os abutres de rabadilha branca podem comer 1/5 do seu peso em carne em menos de 5 minutos. Ao contrário das hienas e dos chacais, os abutres raramente caçam para si, confiando principalmente na carniça como comida. E esses animais imaturos de pescoço verde terão que aprender rapidamente como conseguir sua parte na confusão. Mas eles devem tomar cuidado. Em sua alimentação frenética, os abutres de rabadilha branca ocasionalmente ficam presos no fundo da carcaça. Encaram o fim sombrio de serem comidos vivos pelos seus colegas. Um abutre do cabo muito maior entra na briga, pesando até 9,5 kg. Seu pescoço está vermelho de excitação. Normalmente, os abutres do cabo dominariam os abutres de rabadilha branca, usando o tamanho maior para intimidá-los. Mas o mar de penas é impenetrável, até mesmo para os pássaros maiores. Juntos, os abutres farão um trabalho rápido na carcaça, pegando o que quer que as hienas tenham deixado para trás.
Uma vez esgotada a carcaça do rinoceronte, muitos dos abutres recomeçarão uma de suas estratégias experimentadas e testadas na busca por alimentos, seguindo os dois principais carnívoros da savana. Entre achados de sorte e paciência, eles dependerão em grande parte dos predadores do topo da savana para mantê-los alimentados. O bando do leão e o clã das hienas ocupam os primeiros lugares da cadeia alimentar da África. Motivados pela luta constante para garantir o suficiente para si e suas famílias, eles derrubam e abrem presas grandes demais para a maioria dos outros predadores. E, ao fazê-lo, proporcionam oportunidades para várias formas de existência, em posições menos glamurosas no ciclo da vida. Na savana africana, a vida de alguns depende da morte de outros. Em um ciclo impulsionado por predadores e dependentes de presas, ninguém é mais importante do que os dois carnívoros mais poderosos. Derrubando grandes intocáveis por outros. E abrindo acesso a recursos que somente o trabalho natural do tempo pode proporcionar. Essas criaturas sociáveis fazem tudo o que podem de melhor pela sua família. E, ao fazê-lo, eles involuntariamente proporcionam uma abundância de vida que prospera como resultado de seu trabalho.